Olá, tudo bem? Eu sou Maura Feliciano de Araújo, sou advogada, sou professora aqui da Faculdade Legale e venho conversar com vocês hoje de uma forma pontual e bastante objetiva sobre uma questão que ela é muito recorrente na nossa advocacia previdenciária, uma questão que envolve vários deferimentos e principalmente vários indeferimentos por parte da Previdência Social no que diz respeito à manutenção da qualidade de segurado. E venho aqui porque no último dia 16 de outubro nós tivemos duas decisões apreciadas pela Turma Nacional de Uniformização e que resolve parte dos problemas que nós temos ou que tínhamos com relação a essa questão da manutenção da qualidade de segurado. Vou compartilhar o material com vocês, tá certo? Então, a partir de agora, nós vamos aqui interagir entre a Maura, aqui no cantinho, tá certo? E o material, então, que será disponibilizado a partir do momento que vocês solicitarem para a nossa coordenação. Lembrando que no material vocês já têm o meu e-mail, maurafeliciano@gmail.com. Será um prazer orientá-los, tirar eventuais dúvidas que vocês fiquem sobre a temática que eu apresentarei a vocês, assim como fica um convite para vocês me seguirem nas redes sociais. Eu tenho um perfil no Instagram, @maura.feliciano, onde toda segunda e toda quinta, das 8h25 às 8h30 da manhã, eu tenho um momento chamado 5 minutos de dicas previdenciárias. E são exatos 5 minutos que eu lanço um tema e deixo para vocês refletirem e trabalharem no decorrer da semana. E também tem um canal no YouTube, Professora Maura Feliciano. Tem 2 perfis para Maura Feliciano, mas o meu é o único que vocês já vão reconhecer pela minha foto sorridente, tá certo? Então sigam a Professora Maura nas redes sociais, porque eu estou sempre compartilhando conteúdo previdenciário, faço dicas de livros, recebo muitos livros, compro muitos livros e gosto de compartilhar, gosto de dar a minha impressão sobre cada um. Enfim, tenho dito ultimamente que somos uns segurando nas mãos dos outros para caminharmos todos bem na matéria previdenciária, tá certo? E o assunto de hoje é segurado e manutenção da qualidade de segurado. São duas questões, gente, que a gente não pode confundir, pelo menos a gente, enquanto profissional do direito previdenciário, nós não podemos confundir. A sociedade, ela confunde, mas nós não podemos. Ser segurado da Previdência Social é aquela condição em que eu estou filiada ao regime geral de Previdência Social e, por essa razão, por estar exercendo uma atividade remunerada, no caso do empregado, do doméstico, do avulso, do próprio contribuinte individual, seja porque estou contribuindo com a Previdência Social, e aí volto à figura do contribuinte individual e do segurado facultativo, assim como também do especial. Então, por esta ligação que eu tenho com a Previdência, eu então estou nesta condição de ser segurado, segurada da Previdência Social. Enquanto eu estou contribuindo com a Previdência, eu estou ali com este cordão umbilical com a Previdência Social, eu estou ligada à Previdência Social. Mas vejam, um pequeno detalhe que tem feito muita revolução nas nossas discussões. Com a emenda constitucional número 103, o artigo 195, parágrafo 14 da Constituição Federal, tem agora a seguinte redação: será considerado como tempo de contribuição as contribuições previdenciárias cujo limite mínimo de base de cálculo seja a partir do salário mínimo da categoria, a partir do teto mínimo da categoria. Dessa interpretação, desta disposição constitucional, na verdade, a Portaria 450 de 2020, o Decreto 10.410 de 2020, que atualizou o Decreto 3.048 de 99, deu uma redação mais ampla e por isso que eu quero aqui abrir um parênteses ao nosso tema e chamar a atenção de vocês. Retroagindo ao dia 13 de novembro de 2019, aquelas contribuições de empregado, de doméstico e de avulso que estão abaixo do teto mínimo, considerando-se salário mínimo nacional, não estão sendo mais contadas, não só para efeitos de tempo de contribuição, mas também para efeitos de carência, para efeitos de aquisição e manutenção da qualidade de segurado.
Então, muito cuidado, colega, ao orientar, muito cuidado ao analisar um cadastro nacional de informações sociais, porque, dependendo de qual tenha sido o salário de contribuição de qualquer das figuras de segurado da Previdência Social, isso não está sendo contabilizado para a manutenção, para a aquisição da qualidade de segurado. Então, fiquem muito atentos. Estão discutindo que o teto mínimo ele tem que ser levado em consideração a proporcionalidade dos empregados, dos domésticos, dos avulsos que são contratados ou dispensados no decorrer do mês. Estamos em processo de discussão que o salário de contribuição deve obedecer à fracionalidade do mês para aqueles que, por exemplo, tiveram faltas injustificadas. Temos que considerar a fração do mês para aqueles trabalhadores que são contratados com cargas de trabalho diferenciadas por hora, por semana, por dia. Tem ainda a questão dos contratos intermitentes. Então, estamos em processo de discussão. Acredito que o Poder Judiciário será provocado para essa questão, mas até então cabe a nós, principalmente aqueles colegas que, como eu, militam no planejamento previdenciário, militam nas questões preventivas previdenciárias, a gente precisa chamar a atenção do nosso segurado, tá certo? Então, deixo aqui essa ressalva com vocês de que é segurado enquanto está afiliado, enquanto está contribuindo ou então exercendo atividade remunerada. E o que é a hipótese da manutenção da qualidade de segurado? São aquelas hipóteses, meus colegas, em que o segurado ele não está exercendo atividade remunerada, ele não está contribuindo com a Previdência Social, porém, ele está em situações que a lei, o decreto e a instrução normativa garantem que, no evento, na ocorrência do risco social, que garantem que, no preenchimento de requisitos de benefícios programáveis, o segurado, o então segurado, ele poderá ter a entrega daquele benefício. Então, estou como segurada porque estou trabalhando ou contribuindo. Estou na hipótese de manutenção da qualidade de segurado, exatamente porque eu estou dentro das coberturas que eu passarei agora a apresentar a vocês. Qual é a minha referência legislativa? Eu vou no artigo 15 da Lei de Benefício da Previdência, eu vou no artigo 13 e os incisos do Regulamento da Previdência Social, e eu vou ao artigo 137 seguintes da Instrução Normativa número 77. Lembrando, a Lei de Benefício e a Instrução Normativa não sofreram qualquer atualização em seus textos, em seus conceitos, em suas disposições, desde a emenda 103. O decreto 3.048 passou já por duas atualizações, uma promovida pelo decreto 10.410, em 1º de julho de 2020, e a segunda atualização ao decreto 10.410 aconteceu no dia 23 de setembro, pelo decreto 10.491. Então, nós temos um regulamento que regula a Lei de Benefício da Previdência, um regulamento que vem atualizando o decreto, não só por força da emenda 103, mas de vários outros textos legais que já haviam sido editados, e, na verdade, eu tenho um regulamento atualizado, não tenho uma lei de benefício, não tenho uma lei de custeio, não tenho uma instrução normativa atualizada. E vocês precisam ter este conhecimento, porque por vezes as nossas orientações parecerão conflitantes e, na verdade, o conflito vem dentro da própria hierarquia das leis, que está completamente uma verdadeira torre de Babel, tá certo? Voltamos, então, a nossa atenção para o artigo 15, inciso 1 da Lei de Benefício da Previdência Social, a Lei 8.213. Vejam, mantém a qualidade de segurado quem, no inciso 1, sem limite de prazo, está em gozo de benefício, exceto o benefício do auxílio acidente. Ou seja, enquanto o segurado ele está recebendo um auxílio-doença, o chamado auxílio-doença, hoje benefício por incapacidade temporária, a aposentadoria por invalidez, hoje chamada aposentadoria por incapacidade permanente, enquanto está recebendo salário maternidade, entre todos aqueles benefícios com status previdenciário, esta pessoa, este beneficiário, ele é segurado da Previdência Social.
Neste tempo de pandemia, mais de 150 mil mortes no Brasil, aquela pessoa que estava recebendo auxílio-doença, vamos manter a nomenclatura atual, desculpa, a anterior, faleceu, né, recebendo um benefício por incapacidade. Se eventualmente houver dependentes, eles terão acesso ao benefício da pensão por morte, porque aquele instituidor do benefício faleceu gozando de benefício previdenciário, certo? Exceto o auxílio acidente. Poxa, Maura, mas o auxílio acidente, ele não é um benefício previdenciário? A gente sabe que ele tem ali uma característica indenizatória, mas ele não é benefício? Ele é benefício e aguenta a mão um pouquinho aí que nós falaremos sobre ele daqui a pouquinho, tá certo? Continuando na redação do artigo 15 da Lei 8.213, mantém a qualidade de segurado independente de contribuições, inciso 2, até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência ou estiver suspenso ou estiver licenciado sem remuneração. Vejam, na leitura do inciso 2, eu tenho 3 hipóteses em que, sem contribuição, sem trabalho, a qualidade de segurado se manterá por até 12 meses após a cessação das contribuições. Inciso 3. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Inciso 4. Até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. Inciso 5. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. E inciso 6. Até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Percebam, via de regra, mantém por até 12 meses a condição de qualidade de segurado dentro dessas hipóteses elencadas dos incisos 2 até o 4. No inciso 5, eu trato especificamente do licenciado às Forças Armadas e uma particularidade que é extremamente importante, que daí o que deve chamar muito a nossa atenção, que é para o segurado facultativo, ou seja, aquele segurado que ele não tem a obrigação de contribuir com a Previdência, porque ele não exerce atividade remunerada, mas ele quer se manter no sistema porque ele sabe quais são as vantagens que esse sistema poderá oferecer a ele, e então ele contribui. Só que deixado de contribuir com a Previdência, ele tem até 6 meses para receber algo em troca, vamos colocar dessa forma. Faço um outro parênteses aqui. A figura do segurado facultativo, ela comporta umas exceções bastante interessantes a esse inciso 6 do artigo 15, que eu observo aonde? Na instrução normativa número 77, tá? A partir do artigo 137. Então, deixo aqui meio que vocês instigados a conhecerem melhor a figura do segurado facultativo diante de hipóteses em que esses 6 meses poderão se transformar num período maior, tá certo? Mas o objeto do nosso encontro não é esse, vamos falar apenas de quais são as hipóteses da manutenção da qualidade segurada, mas vejam que eu já estou instigando vocês a estudarem mais e também a prestarem atenção na programação, né, dos cursos, da pós, das especializações, dos cursos aí livres que a faculdade oferece para vocês, tá certo? Continuando na questão da manutenção da qualidade segurado, eu quero chamar a atenção de vocês para o decreto 3.048 de 99. Por que eu chamo a atenção de vocês para esse decreto? Porque eu tenho uma redação original bastante interessante, que é a que eu já estava acostumada, eu e qualquer um que milita no direito previdenciário, e eu tive aqui um momento de uma discussão muito ferrenha quando o decreto 10.410 entrou, né, ali em sua validade a partir do dia 1º de julho de 2020. Na redação original do decreto 3.048 de 99, o artigo 13 regulamentava a lei de benefício, estabelecendo que mantendo o quê? Sem limite de prazo quem está em gozo de benefício, ok, né, muito semelhante à lei 8.213, até 12 meses após a cessação de benefício por incapacidade ou após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada, abrangida, por atividade, né, abrangida pela Previdência Social. Então, vejam, o que eu tenho de diferente no decreto comparado com a lei de benefício? Eu tenho aqui a hipótese de que também na cessação de benefício por incapacidade, leia-se auxílio-doença, aposentadoria por invalidez,
o segurado ainda mantém a qualidade de segurado por até 12 meses. Era esta redação que nós estávamos acostumados com o decreto 3.048. Até que veio o decreto 10.410, ajustou aqui o inciso 1 para fazer constar a exceção ao auxílio acidente e que deixou uma redação mais enxuta no sentido de por até 12 meses após a cessação das contribuições, ou seja, ficou uma redação alinhada com a lei de benefício, mas que nos deixou na dúvida se, a partir do decreto 10.410, quem estava recebendo o benefício por incapacidade, se deixou de receber, não teria ali mais o acesso, o direito a manter a qualidade segurado por até 12 meses. Até que veio, gente, o decreto 10.491 e voltou com a redação original do artigo 13 do decreto 3.048. Ou seja, voltou com a hipótese de até 12 meses após a cessação de benefício por incapacidade ou das contribuições, observado o disposto no artigo 19e, parágrafos 7º e 8º. Ou seja, por um lapso de tempo de poucas semanas, de dia 1º de julho até o dia 22 de setembro de 2020, nós ficamos com esse vazio, vamos colocar assim, ficamos com esse vácuo, não é mesmo? Opa, pera lá, quem recebeu o benefício por incapacidade entre 1º de julho e 23 de setembro, 22 de setembro, como que ficou? Conto, não conto? É, não é? Mantém ou não mantém a qualidade de segurado? E aí eu volto com vocês à redação do inciso 2 do artigo 15 da Lei de Benefício. Até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada, ou seja, que teve o seu contrato de trabalho rescindido, que pediu demissão do seu contrato de trabalho, ou então que deixou de exercer atividade remunerada por conta própria, ou estiver suspenso, ou estiver licenciado sem remuneração, sendo que nos parâmetros da CLT, eu vou considerar a suspensão ou a licença as hipóteses dos benefícios por incapacidade. Então, há quem defenda, tá certo? Embora muito se discutiu, mas há quem defenda o quê? Que a cessação de benefício por incapacidade está dentro dessas hipóteses em que o contrato de trabalho esteve suspenso, logo, eu resgato, eu mantenho a qualidade segurado por até 12 meses, independente desta redação momentânea que nós tivemos no decreto 10.410, que atualizou o decreto 3.048, tá? E aí, qual é o problema agora que a gente tem para resolver? Como que a Previdência Social irá aplicar, irá entender, irá resolver as demandas em que o segurado, ele precisou de um benefício previdenciário, cujo, né, recolhimento previdenciário não tenha se dado na cessação dos benefícios dentro desse curtíssimo intervalo de tempo. E aí nós temos, já que começar a desenvolver as nossas teses. Bom, esses benefícios por incapacidade, eles estão dentro do critério de suspensão da CLT, eu devo aplicar o direito intertemporal, poxa vida, no intervalo tão curto eu não posso prejudicar uma massa de segurados, de requerentes junto à legislação previdenciária. Então, a gente tem aí assunto para estudar, assunto para muitas lives, para muitos encontros, para muitos cursos, e para a gente, então, aí estender o nosso conhecimento e a nossa atualização, tá certo? A questão do auxílio acidente, que eu, né, comentei ali com vocês, no caso do inciso 1, né, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto o auxílio acidente. Por quê, gente? Porque o auxílio acidente, ele tinha uma característica, ele mantinha a qualidade de segurado até o dia 17 de junho de 2019, quando entrou, né, no dia seguinte, foi editada a Lei 13.846 de 2019 e que retirou esta condição, retirou este bônus que o segurado tinha para o auxílio acidente. Isto ficou sacramentado, na verdade, através da portaria 231. A lei veio e retirou esta proteção. E nós ficamos com uma dúvida. Afinal de contas, devo aplicar a lei 13.846 para os benefícios de auxílio acidente concedidos a partir do dia 18 de junho de 2019? Como que eu devo interpretar quem já estava recebendo essa espécie de benefício previdenciário de natureza indenizatória?
Então, nós ficamos ali por vários meses, ou seja, de junho de 2019 até março de 2020, início do auge da pandemia no Brasil, ficamos com essa dúvida, que a portaria ela veio disciplinar o seguinte: o auxílio acidente concedido ou que tenha data de consolidação das lesões até 17 de junho de 2019, que é a véspera da Lei 13.846, deve ter o período de qualidade de segurado por 12 meses, iniciado em 18 de junho do ano passado, nos termos do artigo 15, inciso 2 da Lei 8.213. Ou seja, pessoas, queridos colegas de trabalho, quem estava recebendo auxílio acidente só teve cobertura da Previdência Social, só teve essa manutenção da qualidade de segurado até o dia 15 de agosto de 2020. De lá para cá, acabou a manutenção da qualidade de segurado. Ou seja, tem segurados, tem requerentes, tem beneficiários do auxílio acidente, entendendo que continuam com essa cobertura e não continuam mais. Então, bastante atenção. Se você é este colega que já conseguiu auxílio acidente na via administrativa, na via judicial, resgate esses casos no seu arquivo, chame esses segurados ao seu escritório e expliquem a situação, porque desde o dia 16 de agosto, essas pessoas elas não têm mais proteção nenhuma da Previdência Social para os eventos ocorridos a partir do dia 16 de agosto de 2020, tá certo? Então, fica aí mais uma dica, né, que você só vê aqui com esse time de especialistas do Legale, tá certo? Bom, seguindo, e aqui é onde eu quero trazer a novidade da semana passada para vocês. A lei de benefício, juntamente com o decreto e com a instrução normativa, vocês viram que, via de regra, estabelecem uma manutenção da qualidade segurado por até 12 meses, ok? Incisos 2 até o 4 da lei de benefício da Previdência Social. Mas olha que bacana, gente, olha o que nós temos de acréscimo a esta proteção social. O artigo 15 da Lei de Benefício, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, estabelecem mais duas hipóteses em que esses 12 meses eles poderão ter um acréscimo de mais 12 a contar pelas seguintes situações. O prazo do inciso 2, ou seja, de até 12 meses, será prorrogado para até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Poxa, olha que bacana e olha a atenção que eu preciso ter à documentação do segurado. Se ele já pagou 121 contribuições ou mais, então ele não tem só 12 meses de proteção, ele terá 24 meses de proteção. E isso é muito bom, porque tem tantas pessoas que elas não conseguiram se restabelecer no mercado de trabalho, tem tantas pessoas que, por N razões, elas não conseguem contribuir com a Previdência Social e elas estão dentro exatamente dessa possível proteção. Ora, se você tem 121 contribuições ou mais, não são só 12 meses de proteção previdenciária, são 24. Isso é muito bom. Só que percebam, 121 contribuições sem interrupções que tenham acarretado a perda da qualidade de segurado. Quando que a perda da qualidade de segurado ela acontece, gente? Exatamente quando o segurado passa desses limites estabelecidos na legislação, passa dos 12, passa dos 3, passa dos 6, no caso do contribuinte, do segurado facultativo. Então, se você receber um segurado que, ininterruptamente por mais de 10 anos, ou que, né, de bloco em bloco, ele conseguiu chegar a 121 contribuições sem ter perdido a qualidade neste meio, esses 12 meses de proteção viram 24. E seguindo, ainda na mesma redação do artigo 15, parágrafo 2º, esses 12 ou esses 24 poderão chegar a 36 se o segurado, então, ele tem o quê, gente? Se ele recebeu seguro-desemprego. Se, na verdade, se ele faz a prova aqui de situação de registro, né? Desde que comprovada essa situação, que situação de segurado desempregado. Ou seja, eu tenho aqui a possibilidade dos meus 12 virar 24 e dos meus 24 virar 36. Se eu, então, estou numa condição de contribuir por mais 121 meses, ou então se eu provo a minha condição de segurado desempregado, tá certo?
E aí, o artigo, né, 13, parágrafo 7º do decreto 3.048, traz aqui uma novidade com relação ao início da contagem para o contribuinte individual. O período de manutenção da qualidade segurado inicia-se no primeiro dia do mês subsequente ao da última contribuição com valor igual ou superior ao salário mínimo. Em relação aos demais segurados, não temos previsão, então ficou aqui algo para a gente interpretar, tá certo? Um exemplo muito rápido para que vocês compreendam como que a gente faz essa contagem, o quanto que isso se estende na vida do trabalhador. Segurado foi demitido em 5 de janeiro de 2018, terá a qualidade segurado dele mantida por pelo menos até março de 2019. Por quê? Porque os 12 meses ele começa a contar no mês seguinte e aí eu vou aplicar o prazo para recolhimento do contribuinte individual. Então, eu começo a contar de fevereiro a fevereiro, tá certo? E a competência fevereiro eu tenho que pagar até quando? Até o dia 15 do mês de março, né? Até o dia 15 do mês subsequente, o mês de março. Então, hipoteticamente, trabalhei aqui a possibilidade, se ele tem até 120 contribuições, prorrogação, manutenção da qualidade por até ao dia 15 de março de 2019, se ele contribuiu por mais de 120 contribuições, 121, então isso vai até março de 2020, e se ele conseguir acumular os 12 com mais os 121 contribuições e mais o seguro-desemprego, esta manutenção ela chegará até o dia 15 de março de 2021. Repito, nesse cenário de pandemia, que muita gente adoeceu, que muita gente faleceu, de repente, eu devo observar todo esse critério legal para poder entregar ao requerente, se não o benefício por incapacidade temporária, então o benefício de pensão por morte aos dependentes do regime geral de previdência social. E agora aqui a gente chega na cereja do bolo desta minha rápida apresentação, porque nós tivemos no dia 16 de outubro de 2020, da semana passada, ou seja, de sexta-feira passada, eu estou gravando esse conteúdo para vocês dia 21, então é algo recente, é uma decisão, né, que ainda não transitou em julgado, mas que vocês já precisam conhecer. A TNU tinha afetado o tema 255, estava ali sob julgamento, aguardando o julgamento, o tema 255. E qual era a discussão do tema 255? Se a prorrogação do período de graça, decorrente da presença de mais 120 contribuições, sem a perda da qualidade de segurado, incorpora-se ao patrimônio jurídico do segurado. Eu disse a vocês que o artigo 15, parágrafo 1º, dá um bônus ao trabalhador que contribuiu por mais de 120 meses. Ou seja, se você contribuiu por 121 meses ou mais, você não tem só 12 meses de manutenção, você tem 24, desde que não tenha ocorrido a perda da qualidade de segurado. Então, qual era a discussão? Uma vez que o segurado atingiu este patamar de 121 contribuições, em qualquer outra ocasião futura, ele sempre terá 24 meses de proteção previdenciária, de manutenção da qualidade de segurado. Deixo até aqui um julgado do TRF da Terceira Região, porque a gente já tinha várias decisões interessantes nesse sentido, mas o que eu quero ressaltar aqui no dia 16 de outubro foi firmada a seguinte tese: o pagamento de mais de 120 contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, do parágrafo 1º do artigo 15 da Lei de Benefício, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido. Ou seja, todo segurado que passou de 120 contribuições sem ter perdido qualidade de segurado, toda vez que ele tiver o seu contrato de trabalho, toda vez encerrado, toda vez que ele tiver a cessação das suas contribuições, ele sempre estará com esta proteção de 24 meses. Lembrando, julgamento 16 de outubro ainda não transitou em julgado. Então, anotem aí na agenda de vocês para vocês acompanharem o julgamento deste tema, tá certo? Um outro tema que nós estamos aguardando julgamento
Relacionado a essa questão de prorrogação da qualidade segurada é o tema 239. Ainda aguardamos julgamento, onde se discute se a prorrogação da qualidade segurada por desemprego involuntário se estende a segurado contribuinte individual. Nós sabemos das características do individual. Ele não recebe seguro-desemprego, ele é empreendedor, ele é dono do próprio negócio, ele pode se programar e se reprogramar, enfim, tem tantas particularidades que alcançam o contribuinte individual, mas chegou essa discussão na TNU. Espera lá, o individual ele também pode estar numa situação de vulnerabilidade de emprego, ele também pode ter a sua dificuldade para retomar ao mercado de trabalho. O fato dele ter, na pandemia, fechado o seu negócio, poxa, ele não vê outra alternativa de ter que voltar a trabalhar como empregado, e aí ele nem tem o seu negócio e nem consegue voltar ao trabalho. Eu não posso estender esse período de mais 12 para o contribuinte individual, é isso que a gente espera. E, por fim, mais um tema que foi julgado, o tema 251. Qual era a nossa discussão? Saber quando tem início a contagem do período de graça para o segurado que se encontra em auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, parágrafo 2º da lei da lei 8.213. E qual foi a tese firmada? O início da contagem do período de graça para o segurado que se encontra em gozo de auxílio-doença, para fins de aplicação do disposto no artigo 15, inciso 2, parágrafos 1º e 2º da lei de benefício, é o primeiro dia do mês seguinte ao da cessação do benefício previdenciário por incapacidade. Primeiro dia do mês seguinte à cessação. Cessou em outubro, primeiro dia do mês seguinte, a partir de 1º de novembro. Lembrando, este julgamento aconteceu no dia 16, ainda não temos o trânsito em julgado. Gente, de uma forma singelíssima, de uma forma muito pontual e objetiva, esta é a minha contribuição para este momento de atualização previdenciária de cada um de vocês. Lembrando, sigam-me nas redes sociais, em especial no Instagram, @maura.feliciano. Sigam, se inscrevam, curtam, compartilhem os vídeos da professora Maura Feliciano no YouTube. Dúvidas? O material tem o meu e-mail, maurafeliciano@gmail.com. Será um prazer, para o assunto deste conteúdo, compartilhar com vocês. Tá certo? Compartilhar, poder ali trocar ideias, né, tirar dúvidas. Então, sejam muito felizes na carreira de vocês, tenham toda a boa sorte e eu espero muito em breve poder abraçá-los fisicamente a cada um de vocês. A pandemia nos ensinou muitas coisas, tivemos que nos adaptar a um novo normal, tivemos que nos desenvolver rapidamente aí diante da tecnologia, mas uma coisa é verdade, gente, que saudade que eu tenho daqueles intervalos de café, que eu nunca conseguia tomar um café, porque com muito prazer, então, eu parava ali para ouvir e para responder a cada um de vocês, tá certo? Um beijo no coração, até o próximo encontro virtual e espero até o próximo encontro presencial. Tchau, tchau.